para falar sobre vacinação. Vacinação que num país tão grande como o nosso, né, Cláudio Humberto, tem fases diferentes, tem estágios diferentes, né? Tem crescido bastante, você tem destacado isso muito aqui. Aquela fase inicial, meio claudicante, para usar uma palavra bem moderninha, foi superada essa fase. E em São Paulo em particular, Cláudio Humberto, os números são bem animadores, bem promissores mesmo. Estamos na fase agora de vacinação de crianças. Segue também, lógico, os adultos, enfim, terceira dose, para alguns segunda dose. Mas há uma preocupação especial, e tem que ser assim mesmo, com as crianças e os adolescentes. E para falar com a gente aqui nesse sábado, o secretário municipal de saúde aqui de São Paulo, secretário Edson Aparecido. Secretário, bom dia, obrigado por atender mais uma vez aqui a Rádio Bandeirantes. Bom dia, Agostinho, bom dia, Cláudio Humberto, estou à disposição de vocês. Vai lá, Cláudio, começa. Secretário, muito bom dia, uma honra recebê-lo aqui mais uma vez. Eu queria saber, secretário, de uma situação que me intriga, né? E eu gostaria que o senhor nos desse os números disso. São daquelas pessoas que ainda não se vacinaram, né? Tem muita gente que ainda não tomou nenhuma dose de vacina. E, aliás, é a maioria daqueles que acabam, neste momento, né, ocupando leitos de UTI de Covid em todo o país. Aqui em Brasília, por exemplo, secretário, são mais de 180 mil pessoas que ainda não se vacinaram, nem sequer iniciaram o processo de imunização, né? 180 mil pessoas aqui é quase, sei lá, é um percentual bastante significativo da população, né? Em São Paulo, quais são os números desse tipo de gente, né? Dos paulistanos que ainda não, por qualquer razão, né? Isso vai de ignorância a pretextos religiosos, né? Mas que tipo quais os números dessa tragédia, né? Que eu já estou considerando isso uma tragédia. Olha, Cláudio Humberto, bom dia. São Paulo alcançou rapidamente um dos maiores índices de vacinação em todo o mundo. Nós ontem, inclusive, estávamos recebendo e fazendo as comparações com as principais capitais, e nós estamos bem acima, tanto na vacinação dos adultos, como na vacinação das crianças. São Paulo, para você ter uma ideia, a população elegível que nós imaginávamos pelo censo de 10 anos atrás, era algo em torno de 10 milhões de pessoas. E nós já vacinamos aproximadamente 12 milhões. São Paulo aplicou até agora 27 milhões de doses, entre primeira, segunda e terceira dose. Aqui o contingente de moradores da cidade, nós acabamos inclusive vacinando muita gente que não era de São Paulo, né? Mas aqui o contingente é muito pequeno, a gente imagina aqui algo em torno de 3.000 a 3.500 pessoas, moradores. Nós fizemos, isso foi muito importante, Cláudio Humberto, uma busca ativa permanente ao longo de praticamente 10 meses, né? As nossas unidades básicas tem o controle das pessoas que não se vacinaram, então a gente faz a busca ativa em casa, pessoas que estão doentes, acamadas, hospitalizadas. Quer dizer, a gente conseguiu fazer um processo muito importante de quando a pessoa não ia, a gente ia atrás da pessoa. E campanha, né? Nós não deixamos de fazer um dia sequer a campanha para vacinação, nas redes sociais, nos rádios e na televisão. Uma coisa que foi importante, sobretudo para aumentar essa última adesão agora, nos últimos 3 meses, 4 meses, foi também o surgimento da nova variante, a Ômicron, né? Que rapidamente provocou um contágio, e aí quem não tinha ido vacinar, a gente percebeu que correu para se vacinar. Nosso desafio agora, Cláudio Humberto, é fazer as pessoas que precisam tomar a terceira dose compareçam nas nossas unidades. São mais de 700 pontos de vacinação, e isso que é o grande desafio agora. Nós temos aí cerca de 2 milhões de pessoas que já poderiam ter tomado a terceira dose, estão com 2 doses da vacina, mas a gente está o tempo todo fazendo campanha. Hoje mesmo, para você ter uma ideia, nós estamos abrindo 165 das nossas unidades básicas, que são polos na cidade, mais 82 amas, mais os parques
estamos vacinando, a rede de farmácias, quer dizer, a gente praticamente não para, até porque no domingo também a gente faz vacinação nos parques da cidade. Então, isso é muito grande e a gente alertou o tempo inteiro. Você tem toda a razão, mesmo agora no processo de ocupação de leitos de UTI de enfermaria, 1/3 das pessoas que ocuparam esses leitos não tinham sido vacinadas. Então, isso é muito importante. Quer dizer, completarmos agora o processo de terceira dose e buscarmos, de todas as formas possíveis, convencer aquelas pessoas que não se vacinaram a serem vacinadas. É isso, e talvez essa etapa seja mais difícil, porque são as pessoas que de fato sobraram e que têm resistência a essa vacinação, seja por desinformação ou seja por alguma convicção, então o trabalho tende a ser um pouco mais difícil nessa fase final. Mas o senhor citava aí a vacinação aqui em São Paulo, né, Cláudio, com pessoas até fora de São Paulo sendo vacinadas, isso aconteceu na primeira fase, então eu estava vendo números aqui, não sei se estão absolutamente atualizados, mas pessoas vacinadas com primeira dose, 106%, mais do que o total, né? É exatamente isso que o secretário falou de pessoas que não são aqui de São Paulo, mas que foram imunizadas aqui. E olha só que chique, Cláudio Humberto, nós superamos, a cidade de São Paulo superou Toronto e Nova York no índice de vacinação. Então isso a gente tem muita reclamação em relação ao nosso país, porque a gente quer o melhor, né? Mas a gente tem que ressaltar também quando a coisa é bem feita. Agora, secretário, há essa preocupação em relação às crianças e adolescentes, né? E está começando a semana E, em que a prefeitura vai fazer vacinação nas escolas, vai fazer um trabalho ativo em relação aos pais que ainda resistem à imunização. Eu queria que o senhor falasse como é que vai ser esse trabalho a partir de agora. Olha, assim, nós inclusive temos índices muito superiores a Londres, a Paris, a Berlim, né, na Alemanha, o que mostra que realmente a tradição da população brasileira e aqui na cidade de São Paulo sempre foi muito grande de adesão às vacinas, né? Aqui, o que nós fizemos? Nós estamos com 73,4% das crianças que poderiam tomar vacina entre 5 e 11 anos, nós já conseguimos alcançar. Esse número é superior ao restante do estado de São Paulo, muito superior a outras capitais. E o que nós estamos fazendo agora numa ação conjunta aí com o Estado? Nós iniciamos desde ontem uma busca ativa nas salas de aulas e também nas casas das crianças que não tomaram a primeira dose da vacina, levando a autorização para que os pais autorizem as crianças, na presença deles ou não na escola, a tomarem a vacina. A partir de segunda-feira, nas 1.400 escolas municipais aqui da cidade, então a gente vai ter em cada uma delas, né, 2 profissionais nossos, ou da UBS ou da Vigilância Sanitária, fazendo a aplicação da vacina com as crianças, obviamente, com autorização em mão. Nós não vamos, inclusive, Agostinho, nos restringir à semana. Nós vamos dar prosseguimento, né, além da próxima semana, até atingirmos 100% das crianças aqui da capital. Para você ter uma ideia, os adolescentes entre 11 e 19 anos, nós já estamos com 99,3% de vacinação da segunda dose. E hoje, sábado, a gente inicia a segunda dose de crianças entre 6 e 11 anos que já tomaram há 28 dias a primeira dose da Coronavac. São 77 mil crianças que já podem comparecer nas nossas unidades para tomar a segunda dose de Coronavac nas nossas unidades. Agora, professor, professor, né? O secretário. Entrevistamos agora há pouco um professor e eu estava com essa palavra aqui. Mas secretário, qual o passo seguinte que o senhor enxerga? Nós temos, em relação à Covid, nós vamos manter uma rotina de vacinação, como temos hoje a vacinação anual contra a gripe, mas é de dose única, né? Como será no caso da Covid? Nós teremos um processo de vacinação permanente e por quanto tempo isso ainda acontecerá caso venha a ser adotado? Olha, Cláudio, como eu disse, o grande desafio, além de terminarmos a vacinação de crianças nesse momento,
é buscarmos aí as pessoas que precisam a terceira dose, para termos então 3 doses de toda a população elegível aplicada. Pelo que os nossos técnicos e também os estudos têm mostrado, tanto na OMS como nas universidades, enfim, e o que é o histórico desse tipo de doença respiratória, seguramente nós vamos ter que ter vacinações anuais para manter as pessoas protegidas. Primeiro porque há um nível assim de surgimento de variantes, e aí, portanto, às vezes, é que nem o da gripe, você viu o que aconteceu agora. Nós tínhamos vacinado 6 milhões de pessoas com H1N1, mais o surto que nós tivemos, praticamente um surto de síndrome gripal, de gripe, né, em dezembro, era de uma outra natureza. Né? A eficácia da vacina do H1N1 é limitada para esse vírus. Então, para essa variante, né? Então, seguramente, os estudos mostram isso, todos os anos nós vamos ter que proteger as pessoas, vacinar as pessoas contra a Covid-19. Nós estamos conversando com o secretário municipal de saúde aqui de São Paulo, o secretário Edson Aparecido. Secretário, só para ficar bem claro, as equipes vão até as casas das crianças, das famílias, para pegar a autorização dos pais, e aí, a partir daí, com essa autorização, a criança vai ser vacinada chegando no colégio, na escola. Me parece que vai haver um cronograma definido direitinho e tal. Agora, o pai, ou a mãe, o responsável, que não assinar a autorização, o que vai ser feito a partir daí? A criança, a princípio, não pode ser impedida de entrar na escola, né? Parece que isso está descartado. Mas qual é o passo seguinte se a família resistir a assinar a autorização? Assim, além da gente fazer a busca na residência para conversar e convencer o pai da importância de vacinar, nós também vamos dar para as crianças, nas escolas, um trabalho conjunto da Secretaria de Saúde e de Educação do município, a autorização. Nós não podemos vacinar a criança sem esta autorização ou a presença do pai, ou da mãe, enfim, de algum parente constituído. Quer dizer, precisa da autorização ou da presença. Ao final desse esforço que nós vamos fazer, daqui provavelmente 2 semanas, mais tardar, eu acredito, aí a gente tem um levantamento nas escolas ainda das crianças que não foram vacinadas. E aí a gente vai de novo fazer uma visita dos nossos profissionais na casa dessas crianças para convencer os pais da importância da vacinação. Quer dizer, isso é um trabalho, Agostinho, que não termina. É constante, é permanente, até que a gente consiga fazer esse convencimento e garantir a proteção de todas as crianças. Professor, professor, novamente estou aqui, secretário, o que é que o senhor recomendaria? São Paulo está dando aula, viu, Cláudio Humberto? Exatamente. É o subconsciente. Estamos dando aula. Viu, Cláudio? Eu sou formado em História e sou professor, eu dei muita aula. Então... Cláudio, até quando você erra, você acerta, Cláudio. Mas olha, eu gostaria de saber, professor, secretário Edson Aparecido, eu queria saber do senhor o seguinte, qual a avaliação que o senhor faz deste momento, assim, né? Agora o governo federal, o Ministério da Saúde comprou 10 milhões de doses da Coronavac. Eu estava vendo um levantamento mostrando que quase 50%, 40 e tantos por cento, quase 50% de todas as vacinas aplicadas no Brasil foram da Pfizer. A gente sabe, tem também outros tantos da Janssen, né? embora em pequena quantidade, da AstraZeneca, etc. Qual a avaliação que o senhor faz agora, né? como secretário, como especialista que virou, né? que se transformou em lidar com pandemias, sobre a eficácia dessas vacinas? Todas são de fato eficazes? Todas têm idêntica. Eu não quero nem me referir àqueles números, né, que em geral se divulga. Vacina tal tem 80% de eficácia, outra tem 78%, outra tem 90 e tantas, outra tem 50 e poucos. Não, eu queria saber isso, assim,
qual o comportamento, digamos assim, das vacinas nessa guerra que o Brasil trava contra a Covid-19. O senhor acha que umas contribuíram mais do que outras ou não? Ou todas tiveram o mesmo papel, a mesma relevância nesse combate? Olha, Carlos Alberto, primeiro a ciência conseguiu produzir um fato fantástico, que foi produzir uma vacina contra uma pandemia global de enorme repercussão, né? Matou mais de 5 milhões de pessoas em todo o mundo, em alguns meses. Né? O desenvolvimento, a história e o histórico desenvolvimento de vacinas, ele sempre foi muito maior, né? 5 anos, 10 anos, né? E felizmente se conseguiu produzir uma vacina, os imunizantes de várias matizes, com eficiência suficiente e necessária para proteger as pessoas e impedir que a pandemia fosse ainda mais catastrófica. Aqui em São Paulo, quando a gente iniciou a vacinação, Claudio Humberto, foi impressionante como a gente começou a ver o impacto disso na porta das unidades básicas, nas internações, na redução da virulência das pessoas que eventualmente pegavam a vacina, pegavam o vírus, né, a Covid-19, né? Foi impressionante. Os números, os gráficos nos mostravam isso, né? Então, e cada uma delas cumpriu o seu papel. No início, né, quando a gente não tinha a Coronavac, foi fundamental. Depois, num determinado momento, a produção da AstraZeneca, né, aqui, pela distribuição pela Fiocruz, a Coronavac pelo Butantan, né? Depois nós tivemos a chegada da Pfizer, né, aqui no país, a Janssen, que era dose única, e para nós teve um papel. Nós tomamos uma decisão aqui, Carlos Humberto, muito importante, de priorizar a vacinação do morador de rua com a Janssen, que era aquele morador, aquele munícipe da cidade, que a gente teria dificuldade em encontrar para administrar a segunda dose. Então, cada uma delas teve um papel muito importante, todas tiveram muita eficiência, eficácia, né? Protegeram as pessoas, né? Então, isso foi muito importante. Acho que um esforço que o SUS em todo o Brasil cumpriu, né? E aqui na capital, como exemplo, de capital mundial da vacina, né? Pela capilaridade que a gente tem de unidades, os drive-thrus que a gente abriu, os megapostos, vacinação em parque, vacinação em farmácia, visita. Quanta gente a gente visitou acamado em instituições de idosos, em instituições de longa permanência, acamados que não podiam sair da cama, né? Então, as vacinas, independente, né, do tipo de imunizante, cumpriram um papel muito eficiente de proteger e de salvar milhares de vidas. Secretário Edson Aparecido, a Anvisa aprovou a primeira empresa, né? O primeiro modelo de autoteste. Está aprovado aí. O que se imagina pelo fornecedor, pela informação do próprio fornecedor, é que ele vai estar no mercado aí a partir já do mês que vem, a partir de março. E aí se fala num valor em torno de R$50, R$60. O que não é barato, né? O que deve inviabilizar que boa parte da nossa população tenha acesso, até porque o autoteste, ele tem essa característica de ser necessário você refazer algumas vezes, né? Isso que justifica a eficácia do autoteste. A Prefeitura de São Paulo pretende fornecer de alguma forma, a gente sabe que isso existe em outros países, né, mais ricos, mas a Prefeitura de São Paulo tem algum plano de utilizar, de fornecer gratuitamente, disponibilizar para o cidadão que precisar esse autoteste, secretário? Olha, Agostinho, no primeiro momento, como você disse, né, é um valor muito elevado, né? Seguramente o autoteste vai ser algo mais acessível aí para determinadas camadas econômicas do país, né? E não vai ser diferente aqui da cidade de São Paulo. Nós vamos ter a nossa equipe técnica começar a discutir, porque aí você tem que ter um mecanismo, você tem que uma logística, você tem que ter um protocolo, não é simplesmente sair distribuindo o teste.
né? É você ter um protocolo, orientar as pessoas. E quando a gente fala de sistema público, ainda mais no caso da nossa cidade, com mais de 10 milhões de pessoas, né? Isso precisa ser feito com cuidado para ter eficiência, para ter resultado, né? Para que a gente não faça um investimento que é tão caro, né? Sem ter um resultado prático, concreto, seja de monitoramento, de acompanhamento, enfim, que precisa ser feito. Então, essa foi uma decisão dessa semana. Nós vamos um pouco estudar isso tudo, né, para tomarmos uma decisão, tanto uma decisão clínica, assistencial, de como fazer, como também verificarmos aí essa questão econômica financeira, porque, como você disse, é realmente uma coisa cara hoje, né? Você vê que seguramente o Ministério, o Governo do Estado, as prefeituras, não é algo de fácil acesso. Então, no primeiro momento, nossa equipe da vigilância vai estudar um pouco como será a logística disso. Nós temos que ter um protocolo, né? E aí, então, a partir daí, a gente vai verificar o que vai ser possível fazer em termos, eventualmente, de alguma aquisição. Estamos conversando com o secretário municipal da Saúde, aqui de São Paulo, Edson Aparecido. O Cláudio Humberto vai fazer mais uma pergunta, mas a gente vai retomar o contato com o Cláudio. Você está aí, Cláudio? Acho que não. Então vou aproveitar para fazer a minha pergunta aqui, secretário. Em relação ao carnaval, está batido o martelo, aqui em São Paulo não vai ter desfile, não vai ter bloco, isso até segunda ordem está prevalecendo e parece que não vai ser alterado. Agora, a gente tem visto por aí, o senhor deve ter visto também, que eventos particulares vão acontecer, a princípio, estão sendo anunciados, inclusive. Alguns reunindo pequenas multidões, né, pelo que se anuncia. Como é que vai funcionar o trabalho da prefeitura? Eu sei que isso não é afeto só à sua pasta, mas lógico que a pasta da saúde vai estar atenta a isso também. Como é que vai ser, secretário? Olha, nós tomamos uma decisão importante, o prefeito Ricardo Nunes, junto com a vigilância sanitária do município, que foi primeiro suspender, cancelar, né, o carnaval de rua, de bloco, que ia envolver a participação de mais de 15 milhões de pessoas, né, e de adiarmos, num trabalho, inclusive, numa decisão conjunta com o Rio de Janeiro, para 21 de abril, onde, a princípio, nós teríamos um cenário melhor em relação à pandemia. Nós também vamos estudar isso daqui a algumas semanas, como é que nós vamos ter o quadro para tomar aí uma posição definitiva também em relação ao Carnaval do Sambódromo. Ali nós já tínhamos um protocolo muito bem definido com as ligas e com a União das Escolas de Samba, que estavam totalmente comprometidas com a proteção não só dos foliões, mas também das pessoas que iam comparecer no Sambódromo. E as festas estão dentro do protocolo, as festas, encontros que vão ocorrer na próxima semana, precisam obedecer o protocolo do município, que é também parte dele do Estado, 70% apenas da capacidade dos locais, necessidade de uso de máscara e comprovação de que as pessoas estão vacinadas, passaporte da vacina. Temos reiterado isso permanentemente, né, quando o município autoriza a realização desses eventos, não é a Secretaria de Saúde, o patrocinador se compromete a cumprir esse protocolo. Então, nós esperamos que todos os patrocinadores cumpram. Vamos aí, obviamente, estar atentos a qualquer denúncia que ocorra de não cumprimento disso, para que a gente possa tomar algum tipo de atitude de acordo com as denúncias e as reclamações que chegarem. A gente tem acompanhado aqui na cidade patrocinadores de encontros, de festas, que cumprem rigorosamente o que está estabelecido, e gente que não cumpre, e gente irresponsável que não cumpre. Então nós esperamos que realmente todos cumpram na semana que vem, quando teremos aí festas em relação a carnaval, que sejam cumprido o protocolo sanitário aqui da cidade.
Secretário, qual a recomendação da Prefeitura em relação ao comércio de uma maneira geral no Carnaval? Não tem nenhuma recomendação, a não ser essas de praxe, né, o uso de máscara, etc. Ou não? Ou tem uma política específica para o período de Carnaval no comércio de São Paulo? Nós fizemos uma mudança, Beto, independente do... Antes era apenas com eventos acima de 500 pessoas, o protocolo tinha a obrigatoriedade. Agora não tem mais número, né? Qualquer evento com qualquer número de pessoas, né, há a obrigatoriedade do uso da máscara e da comprovação de que as pessoas estão vacinadas, né, do passaporte da vacina, e da utilização de apenas de 70% do local pelas pessoas. Então, essa é a regra geral que está valendo para toda a cidade. Perfeito. Secretário Edson Aparecido, secretário de Saúde aqui de São Paulo, da cidade de São Paulo, muito obrigado pela atenção mais uma vez com a Rádio Bandeirantes. Estaremos juntos ao longo dessa semana para acompanhar essa busca ativa pelas crianças pela vacinação. Tá bom, secretário? Obrigado mais uma vez. Bom final de semana para o senhor. Obrigado, Agostinho, Cláudio Humberto. Eu que agradeço.